Mônica Bergamo hoje com a gente, eu adorei a mensagem da Mônica para mim, falando assim, ó, eu ia até falar de Bolsonaro, mas a gente vai falar a semana inteira de Bolsonaro, e tem toda a razão, porque quando a gente fica nessa de Lula, Bolsonaro, julgamento do Bolsonaro, não sei o quê, e tem toda uma vida real do nosso dia a dia que nos impacta mais diretamente, sobre a qual às vezes a gente deixa de falar. E é claro que as disputas políticas, tudo que acontece no cenário político também nos afeta, mas a gente não pode deixar de lado aquilo que nos toca diretamente, por exemplo, no campo da saúde, que é uma das principais preocupações do brasileiro, e tem um estudo sobre o qual a Mônica fala agora e ao qual ela teve acesso, sobre demografia médica no Brasil, que mostra uma série de disparidades entre o setor privado e público, por exemplo, nas cirurgias de catarata, não é, Mônica? Bom dia para você. É isso, Sheila. Bom dia a todos. Pois é, eu recebi esse recorte desse estudo, um estudo feito pela USP, mostrando que os planos de saúde, Sheila, realizaram 73% mais cirurgias de catarata rede pública no Brasil no ano passado. Né? Isso quando se leva em consideração as taxas de procedimento por 100 mil habitantes. Então você pega os 100 mil pessoas que têm plano de saúde, 100 mil que são do setor público, onde que são feitas mais cirurgias de catarata de forma mais rápida. Né? As operadoras foram responsáveis proporcionalmente por fazer mais procedimentos desse tipo em todas as regiões do país. Né? A diferença é muito maior, Sheila, no norte e no sul do país. Né? No norte e no sul do país, os convênios médicos executaram, respectivamente, 157% mais cirurgias de cataratas do que o setor público, né, no norte. No sul, 138% mais. No sudeste, a coisa equilibra um pouco, mas ainda assim o setor privado realiza um número maior de cirurgias, né, não em números absolutos, eu estou falando em números proporcionais. Né? O sudeste concentrou a menor disparidade, mostrou a menor disparidade. Né? Os planos realizaram 40% mais cirurgias, ou seja, o setor público em São Paulo consegue um pouco dar conta do recado. Mas, Sheila, eu estou falando de uma questão da maior importância, e eu acho que, como eu, muitos ouvintes devem ter pessoas que já precisaram dessa cirurgia, sabem da importância, né, sabem da importância de enxergar, de conseguir ter uma vida plena e de muitas vezes não conseguir ter acesso rapidamente a uma cirurgia simples, né, simples, que pode mudar totalmente a vida de quem está com esse problema. Mas mesmo sendo uma cirurgia simples, é uma cirurgia que muitas vezes é difícil de ser acessada. Esses dados integram a pesquisa demográfica médica no Brasil 2025, que é feita pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira e o Ministério da Saúde. Quem coordena esse estudo é o professor da USP, Mário Schaeffer, né? E ele mostra esse estudo que é necessário, segundo o professor, deslocar a capacidade de realizar cirurgia de catarata do setor privado para o SUS. Né? Ele disse que no curto prazo o governo federal tenta fazer isso quando quando cria esse programa Agora Tem Especialistas, né? Em que os convênios podem abater as dívidas que tem com o governo federal em troca de disponibilizar especialistas para diminuir a fila dessas cirurgias. Né? Então, em números absolutos, o SUS faz um volume grande de cirurgias de catarata. No ano passado foram realizadas no Brasil 1,8 milhão de procedimentos de catarata, e o SUS respondeu por mais da metade disso, mas ainda de forma lenta. Né? O que o professor Schaeffer fala? Ele fala que é inadmissível ainda existir fila para cirurgia de catarata no Brasil. Diz que ela pode e deve ser zerada, né? E que a espera hoje, para se conseguir fazer uma operação, leva mais de 4 meses, né? Desde que a pessoa consegue entrar no sistema, fazer uma consulta, diagnosticar o seu problema, que isso demora tempo também, ainda ela tem que esperar um tempão para fazer a cirurgia. Então, diz ele aqui, ó, ao adiar os benefícios da cirurgia de catarata, os pacientes continuam convivendo com uma incapacidade visual por mais tempo, né, afetando a qualidade de vida, e a demora, isso que é o grave, Sheila. Você fala, bom, 4 meses, passa rápido. Não, a demora pode levar à piora, né, da situação. Esse é o problema da demora. Se você demora e não acontece nada, você espera 4 meses. Mas não, quando você demora, a sua situação piora. É nessa doença e em diversas outras.
Mas então esse estudo mostra essa disparidade e a necessidade de se enfrentar esse problema de frente, né, Sheila? Sem dúvida. E você falou bem, né, Mônica? Isso, a demora provoca agravamento dessa e de outras tantas doenças. Então, quando o paciente, meses depois, vai buscar uma ajuda, um atendimento ou uma cirurgia, o caso já não é mais o mesmo de meses atrás ou um ano atrás, naqueles casos em que chega a essa demora. E Tem aí também outras situações, né? Por exemplo, quedas em casa. A pessoa que tem a visão comprometida, muitas vezes acaba, uma pessoa de mais idade, isso favorece acidentes domésticos, por Exatamente. exemplo, né? Casos poderiam ser evitados. Pode gerar outros Não é problemas de ficar quietinho saúde, em né? casa 4 meses que tudo vai ser resolvido, né? Não é, Exatamente. fico quietinho em casa 4 meses, tudo se resolve. Não. A pessoa fica exposta a riscos, como lembrou a Sheila, e é uma piora significativa da doença. Então é um absurdo ter essa fila, como tantas outras. É um pouco inexplicável num país que produz tantas riquezas como o nosso, que ela seja tão mal distribuída, né? E isso se reflete em situações dramáticas como essa. E né, aí a gente está falando Sheila? assim, fica exposta a riscos para aquelas pessoas que ficam dentro de casa, mas a gente está falando de uma população cada vez mais ativa até 65, 70, 75 anos de idade. Essas pessoas muitas vezes precisam sair para trabalhar, né? E tem a sua vida comprometida, prejudicada em função disso. E como tem fila, a gente consegue identificar claramente toda vez que tem aqueles mutirões, né? Os mutirões que atendem milhares de pessoas e continuam sendo tão necessários exatamente porque não há esse atendimento recorrente da maneira e no volume que a gente precisaria aqui no Brasil. Mônica, muito bem. A gente vai voltar a falar mais sobre saúde em algum momento da sua coluna, mas eu tenho certeza que nesses próximos dias a agitação em Brasília, envolvendo inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu julgamento, não deixarão a gente tocar em outros temas, então a gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. E também, tendo qualquer novidade, hoje ao longo do dia. Um beijo, até amanhã. Até, Sheila.